Vou voltar aqui a conversar com o Miguel Daoud. Existe muita discussão sobre problemas de notícias falsas, né? As notícias fake, como se fala, até mesmo famílias brigando por conta da política, que a gente já conversou sobre isso aqui no Rural Notícias, essa intolerância. Qual foi o papel das redes sociais, Miguel Daoud, nessas eleições? Qual está sendo o papel, né? Ainda temos mais alguns dias. Como é que está sendo isso? Kelly, é um papel importantíssimo, né, da rede social, né, das redes, onde os candidatos, os adeptos, aqueles que querem um candidato, outros que não querem, aí eles usam a rede social ou para ajudar ou para atacar, né? Só que dentro dessa inocência, né, de alguns, existe o profissionalismo, né, dentro dessa rede, onde eles podem conduzir determinadas informações. O questionamento, por exemplo, nos Estados Unidos, a invasão do site do Facebook e outras, né, grandes redes, que levou a decisões políticas mundo afora, segundo os entendidos, né? Mas na prática mesmo isso não aconteceu. Mas, enfim, é um mecanismo que a tecnologia que veio para nos ajudar, ela também veio com esses tipos de problemas, em que você tem que conviver com isso. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Ibope, né, fez uma pesquisa, eu agora quando falo do Ibope eu fico até meio assim, né, onde ele diz que 75% das pessoas julgam que a rede social não influencia a decisão dele no voto. Então, quer dizer, está se fazendo uma investigação para se apurar se há ou não a condução muito, né, que se diz disso, como você colocou, fake news, fala mal de um, vídeos pornográficos, né, nós chegamos a um ponto da indecência, né, isso é um absurdo que as pessoas estão fazendo na rede social, mas, segundo o Ibope, isso acabou não decidindo o voto e, portanto, a vida continua. Evidente que essas coisas têm que ser apuradas, né, Kelly? A gente tem regras, né, na televisão, no rádio, nos meios de comunicação, nas ruas, né, até em panfletagem, enfim, existem algumas regras. Já nas redes sociais é difícil ter um tipo de regra, porque não tem como fazer com que essas pessoas vejam de onde está saindo tudo isso. Nem sempre dá tempo também, né, de analisar tudo isso. A não ser agressões, né, que como agrediram a presidente do Tribunal Eleitoral, a Rosa Weber, agrediram, ameaçaram pessoas, que teve um coronel aí que andou falando umas besteiras. Quer dizer, existe maluco. Agora, como nós estamos vivendo um momento muito delicado, é muito comum as pessoas juntarem determinadas coisas a determinados candidatos, né? Você vê o caso daquela moça que teve a suástica na barriga e ela estava dizendo que pegaram ela e fizeram aquilo. E foi provado que é um fake news, quer dizer, foi uma mentira que ela fez para incriminar alguém, quer dizer, não foi verdade. Existem coisas, por exemplo, que é verdade. Em Salvador, uma frota de ônibus colocou lá a propaganda de um candidato. Na frota de ônibus, estava lá o número do candidato, a propaganda do candidato. Isso é abuso do poder econômico. Então, aí sim, essas coisas podem levar o candidato até perder, né, ter que desistir da eleição, porque isso não pode fazer de acordo com a lei eleitoral. Aí tem acusações, o fulano usou o VapVap para poder fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, mas coisas que tem que ser provadas, né? Se você não pode, no calor da eleição, porque usaram um número de um candidato na empresa de ônibus em Salvador, que você vai querer que o candidato que foi beneficiado por isso, ele tenha a sua candidatura cassada. Agora não, tudo tem um processo legal, como é o caso do WhatsApp. Agora, tem muita mentira, né? Tem muita mentira, você coloca situações. Eu vou citar uma coisa aqui que eu acho importante nós colocarmos. Saiu na rede social aí que o próprio Haddad colocou isso, eu estou dizendo porque é o que eu sei. É o que eu sei e é o que eu vi. Que um cara aí disse que foi torturado por eles, né? Pelo general, não sei das quantas lá. Agora, o Jair Bolsonaro, ele nasceu em 1955. A revolução, a ditadura, que foi o regime militar, sei lá como é que se quer chamado, a meu ver foi um regime militar, porque eu vivi naquela época, e aí disseram o seguinte, olha, ele torturava, o cara tinha 9 anos de idade,
9 anos de idade e torturava já naquela época, né? Do general Mourão. Né? Mas dizia, aí misturaram tudo. Era um torturador do regime militar. Se você botar mais 10 anos em cima de 64, nós vamos chegar a 75, 76, quando o regime militar já estava se esgotando. Então, essas coisas que é ruim, Kelly, essas coisas que é ruim. Nós vimos lá o depoimento do Mano Blau. O que ele disse? Ele falou, pessoal, eu não entendo que vocês estão vendo um monstro, porque os meus filhos são atendidos por enfermeiros, eu sou atendido por pessoas que não pensam como eu em relação à política e não são nenhum monstro. Então, essa rede social que a gente tem, ela potencializa essas mentiras, essas coisas. Quer dizer, é um absurdo você usar a rede social para isso. Agora, eu não vejo, né, objetivamente como é que você vai punir essas pessoas neste momento. Não dá, porque tudo tem que ter o seu devido processo legal. A gente tem que seguir a nossa Constituição, a gente tem que respeitar, né, os preceitos legais, respeitar as autoridades, não desobedecer às autoridades, né, não colocar as autoridades em risco, né, como muita gente diz, que estou cheirando uma coisa assim, eu estou cheirando. Não, ou se você está cheirando, você diz o que você está cheirando, seu porra. Né? Não é, estou cheirando, fala o que você está sentindo. Então, isso tudo precisa de bom senso, de critério, né, de harmonia nessas decisões. É coisa que a gente não vê. Agora você vai dizer assim, mas tem solução? Kelly, não tem solução. É o que você falou. As pessoas estão, né, descontroladas de um lado para o outro. Agora, como é bom, né, você respeitar as pessoas que dizem assim, eu voto no fulano, tá bom, eu não concordo com você, eu voto no ciclano. Agora não, você vota no fulano, porque você é isso, porque você é aquilo, quer dizer, parem com isso. Quer dizer, nós temos que ter evolução. O ser humano é a única coisa no universo aqui na Terra, que a gente sabe, que não evoluiu. Ele está regredindo. Ele perdeu o caráter da bondade, o caráter da humildade, o caráter de ajudar as pessoas. Ele passou a ser agressivo. Enquanto a tecnologia evoluiu para ajudar a sociedade, o ser humano retrocedeu. A maldade, a vida perdeu valor. Então, nesse clima é que se dá essa discussão, o que é muito ruim. E essas lideranças que hoje estão no poder ou estão disputando eleições, eles têm que colocar para a sociedade esse caráter, porque não é isso. A eleição é a festa da democracia, mas ela está se tornando um tormento. Eu ouço as pessoas dizer assim, Daúde, não vejo a hora que termina essa eleição porque eu não aguento mais. Deveria ser diferente, mas exatamente devido à piora do ser humano, não é no Brasil não, é no mundo inteiro, é que esse tipo de confrontação acaba levando a essas mazelas e essas coisas insuportáveis que nós não aceitamos.